Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à parasitologia. Então, se você quiser receber mais informações desse tipo, se inscreve no canal e deixe seu joinha. E vamos ao que interessa. Hoje, dentro da nossa playlist de parasitologia, vamos falar da heminolepíase. Heminolepíase, o que é isso? Heminolepíase é uma enfermidade e toda enfermidade tem um causador. Quem é o causador da heminolepíase? É a Heminolepis nana. Ele que vai ser um plateuminto que é comparado à tênia. Muitos chamam esse parasita de tênia anã, porque ele possui ali cerca de 2 até 5 centímetros no máximo. Então ele é bem pequenininho comparado com a tênia que a gente já viu nas aulas de teníase. Além disso, ele apresenta um dimorfismo sexual, ou seja, apresenta o macho e a fêmea, e vai apresentar ali no seu ciclo de vida 3 fases basicamente, que seria a fase adulta, a fase de larva e a fase de ovo. E a gente vai entender tudo isso agora. A fase adulta, ela vai ser demarcada por possuir exatamente o tamanho que já falamos, 2 até 5 centímetros. Mas, falando da estrutura, morfologia desse parasita, ele vai apresentar um escólex. Esse escólex seria como a cabeça do parasita, se assim a gente pode dizer, e a gente vai ver na imagem daqui a pouquinho. Ele apresenta esse escólex, e esse escólex ele apresenta 4 ventosas. Essas ventosas que são de suma importância, porque eles vão auxiliar na fixação do parasita à parede intestinal. E já que falamos do intestino, essa forma adulta do parasita ela vai estar principalmente no intestino delgado do ser humano, por exemplo. Falando ainda da morfologia desse parasita, ele ainda apresenta as proglotes, cerca de 100 a 200 proglotes. O que seria isso? Seria como a cauda, seria como cada tracinho da cauda desse parasita. Então, sem enrolação, olha a imagem desse parasita adulto. Essa parte de cima que você vê seria a cabeça, o escólex, onde a gente vê na parte superior as ventosas, que é o que vai auxiliar no processo de fixação desse parasita. E a parte caudal, esses tracinhos como quadradinhos, a gente vê as proglotes. Seria nesse parasita cerca de 100 a 200 proglotes, como já falamos, e o tamanho dele adulto é de 2 a 5 centímetros. Então, esse seria o verme adulto. E agora, a outra fase desse parasita seria a fase larval. A fase larval ela apresenta também um escólex, porém um pró-escólex, porque ainda não está maduro. Seria um escólex pequeno. E o tamanho dessa larva seria cerca ali de uns 500 micrômetros. Seria pequenininho. Então, já falamos da fase adulta, da fase larval, falta o quê? A fase de ovo. O ovo, ele apresentaria, que seria o ovo desse parasita, ele apresentaria cerca ali de uns 40 micrômetros. E ele vai estar presente principalmente nas fezes. Ele vai sair com as fezes do hospedeiro. A gente vai entender isso melhor no ciclo que a gente vai ver desse parasita. Agora, esse ovo ele apresenta uma membrana externa e uma membrana interna. Por que isso? Essa membrana é em suma importância porque ajuda a proteger esse material frente ao meio externo, que pode ser inóspito. Então, essa membrana seria uma membrana de proteção, facilitando com que assim se perpetue o ciclo de vida do parasita. Falamos que a fase de vida desse parasita, a Heminolepis nana, seria basicamente o quê? A fase adulta, a fase de larva e a fase de ovo. E a gente vai entender agora todo esse processo dentro do ciclo. Primeiro, eu quero que você saiba, esse parasita ele pode apresentar um ciclo monoxênico e um ciclo heteroxênico. O que seria isso? Monoxênico seria aquele ciclo onde apenas o ser humano, apenas um hospedeiro será infectado.
Já o ciclo heteroxênico, ele vai ter um hospedeiro intermediário, que seria um inseto ou uma pulga, e um hospedeiro definitivo, que seria, por exemplo, o ser humano. Então, esse ciclo heteroxênico, ele apresenta dois hospedeiros, um intermediário e um definitivo. Então vamos começar falando do ciclo, o ciclo monoxênico. O ciclo monoxênico, como ele acontece? Primeiro, nós temos uma pessoa, um indivíduo. Esse indivíduo, ele está ali com um parasita em seu intestino, o macho e a fêmea. O macho e a fêmea vão copular no intestino dessa pessoa e a fêmea vai liberar os ovos do parasita nas fezes desse indivíduo. E esse indivíduo, ao defecar, ao eliminar essas fezes, os ovos do parasita sairão junto ali com essas fezes. E essas fezes, se ela for depositada em um local inadequado, por exemplo, em rios, lagos ou até mesmo perto de plantações, ele pode contaminar essas plantações, esses alimentos, e ao ser ingerido, né, suponhamos que uma pessoa ingeriu um alimento com a presença desses ovos, o que vai acontecer? Essa pessoa que não está contaminada foi lá, sem saber de nada, comeu um alimento com a presença dos ovos do parasita, o Hymenoptera nana. O que vai acontecer? O ovo ingerido, ele vai parar no estômago. Lá no estômago, o ovo se transforma ali dentro um embriósforo e vai prosseguir. Chega lá no intestino delgado, ele vai eclodir e vai formar outra fase dentro desse ciclo. Quando esse ovo, que lá no estômago formou o embriósforo, chega lá no intestino delgado, ele se transforma em uma oncosfera. Essa oncosfera é determinante. Por quê? Porque após 5 dias, essa oncosfera vai formar a larva do parasita, ou a fase larval. E isso é determinante por quê? Porque a fase larval do parasita, ele vai se aderir às microvilosidades intestinais. Lembre-se disso. Então a fase larval vai já estar acontecendo no intestino delgado. Posteriormente, essa larva, após 15 dias, ela já está um pouco mais madura, porém ainda não está na fase adulta. Após 20 dias, aí sim, nós teremos a formação adulta desse parasita. Então, esse parasita que ficou adulto, também vai ter ali a fêmea e o macho, eles vão copular no intestino dessa pessoa e vai liberar os ovos com as fezes desse indivíduo, que pode contaminar outro alimento e outra pessoa pode ingerir. Então assim a gente fecha esse ciclo monoxênico. Agora, como ocorre o ciclo heteroxênico? Nós falamos que o ciclo heteroxênico ele envolve dois hospedeiros, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Nós vamos entender isso agora. O ciclo heteroxênico do parasita é muito semelhante. Nós temos um indivíduo. Esse indivíduo, ele também está com o parasita no intestino e toda vez que ele for fazer suas necessidades, ou seja, a hora de defecar, ele vai liberar com as fezes os ovos do parasita. Então, esses ovos ficou ali no meio das fezes. Agora, um inseto ou uma pulga, não sei, um dos dois, eles vão lá e ingerem os ovos desse parasita. Um inseto, por exemplo, ingeriu o ovo do parasita e, ao ingerir o ovo do parasita, esse ovo vai parar lá no intestino desse inseto. E o que vai acontecer? Quando ele chega no intestino do inseto, ele vai se transformar numa oncosfera. E essa oncosfera, após ali uns 5 dias também, vai se transformar na fase larval do parasita, dentro do próprio inseto, que é o hospedeiro intermediário. Agora, se por acidente, por exemplo, o ser humano, principalmente crianças que não têm muita noção, vai lá e ingere, acaba comendo esse inseto que tem a larva do parasita no intestino dele, o que vai acontecer? Por exemplo, a criança está ali brincando, viu um inseto, olha que bonitinho, foi lá e comeu o inseto. E esse inseto estava com a larva do parasita no intestino. O que vai acontecer?
Quando esse inseto com a larva chega no intestino dessa pessoa, essa larva vai ficar no intestino do bebê ou do adulto que acabou comendo esse inseto. E essa larva, após 20 dias também, vai se transformar na fase adulta desse parasita. Então seria basicamente parecido com a forma monoxênica. Porém aqui a fase começa com o hospedeiro intermediário, que seria um inseto ou uma pulga. Só que aí a pessoa tem que ingerir o inseto ou a pulga com a presença da larva do parasita. E aí fecha o ciclo. Por quê? Porque essa larva que foi parar no intestino após a gente ingerir esse inseto, ele se transforma no verme adulto após 20 dias, e aí esse verme adulto vai copular com a fêmea, e a fêmea vai liberar ovos desse parasita para o meio externo por meio das fezes. E como diagnosticar essa enfermidade? É simples. Se a gente sabe que esse parasita está no intestino e ele vai estar liberando ovos, é um exame de fezes, um exame laboratorial, onde a gente vai analisar claramente ali a presença ou não desses ovos nas fezes do indivíduo. Então seria uma forma de diagnosticar e ver o que está acontecendo, se ele tem ou não os ovos ou parasita ali nas fezes do indivíduo. Agora, não pense que esse parasita no intestino não vai causar nenhum mal ali. É óbvio que ele vai causar problemas, principalmente porque ele apresenta no seu escólex o quê? As ventosas, são 4 ventosas, e essas ventosas têm a função de quê? De fazer a fixação desse parasita à parede intestinal. Então a primeira coisa, o primeiro sintoma que vai apresentar ali vai ser uma irritação intestinal. Então a pessoa vai apresentar o quê? Dores abdominais seria um dos sintomas principais, aquele mal-estar, perca de peso, também a perca do apetite. E até em casos mais graves, dependendo da parasitose, quantos parasitas vão existir ali, a pessoa pode apresentar até ulcerações intestinais, que seria um pouco mais grave. E devido a isso, claro, está ocorrendo o quê? Uma lesão no epitélio intestinal. Se eu tenho uma lesão ali, uma irritação, essa pessoa também vai ter como sintoma a diarreia. Claro, vai estar ali liberando líquidos para ver se elimina esse parasita dali, uma forma de defesa do corpo. Então, ocorre principalmente os sintomas de dores abdominais, diarreia, mal-estar. A pessoa pode apresentar até mesmo febre, como uma reação frente ao sistema imunológico para combater esse parasita, e até mesmo ocasiões pode ocorrer a eosinofilia. O que é isso? É a superativação dos eosinófilos. Os eosinófilos, que são células de defesa, que têm a principal função de combater parasitas do nosso organismo. Então, vários eosinófilos vão ser ativados, essas células de defesa do corpo, para combater esse parasita que está ali causando danos ao nosso intestino. E o tratamento? Praziquantel e niclosamida. Seriam esses os principais formas de tratamento para uma pessoa com esse parasita. E a prevenção? Prevenção é bem simples. Se a gente sabe que a principal forma de infecção é fecal-oral, ou seja, seria as fezes com os ovos do parasita, que vai contaminar alimentos ou água, claramente, sempre higiene. Higiene de alimentos e água a serem ingeridos, e também o saneamento básico, pessoas não defecarem em locais inadequados, também tratar os indivíduos que estão infectados. Por quê? Porque as pessoas infectadas, elas vão o quê? Defecar com a presença do ovo do parasita. Então fazer o tratamento dessas pessoas e também a conscientização das pessoas para que não realizem suas necessidades em qualquer local, para sempre ter um saneamento básico adequado para que essas pessoas não perpetuem os ovos do parasita. Então, pessoal, com isso a gente fez mais um resuminho referente à parasitologia. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?